Olá pessoal, aqui é o professor Jorge Watts e hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. Eu vou estar explicando para vocês a respeito do uso de ferramentas computacionais para a gente estar simulando os comandos elétricos que a gente vai estar vendo na prática de agora em diante. Então, antes da gente ir para o laboratório e montar um circuito, é muito interessante que a gente possa fazer um teste no computador primeiro para ver se tudo que a gente imaginou que era para ser conectado de determinada forma é de fato para ser conectado dessa forma. A vantagem da gente estar utilizando um software de computador para estar fazendo essa montagem e posterior simulação é porque a gente pode fazer isso em qualquer canto. Então, em casa vocês podem estar testando isso, no laboratório de informática vocês podem estar testando isso. Você tem um acesso mais fácil e menos restrito do que a gente tem ao laboratório de eletricidade industrial. Então, isso pode ser um fator importante aí para facilitar a vida de vocês. Além disso, né, se você comete algum equívoco, algum erro na sua montagem, obviamente o nosso laboratório ele tem uma série de proteções que evitam o dano aos equipamentos, mas eventualmente essas proteções podem falhar, né? No simulador, não. Quando acontece um erro, de fato, ele te informa que aconteceu um erro, mas aquilo ali não vai danificar nada dentro do simulador. Ele só informa, olha, se fosse na vida real, esse dispositivo, ou poderia, por exemplo, teria acontecido um curto-circuito, né? Então, ele te informa esse tipo de coisa, por isso que é interessante da gente estar aprendendo a mexer. O simulador que a gente vai estar utilizando, pessoal, é um simulador chamado CAD-Simu. Eu vou aqui abrir a tela do navegador. Se você colocar aqui CAD-Simu, né, no navegador, vai aparecer diversos links e elementos aqui para você estar podendo fazer o download desse, desse software, só que ele não esse cadsimu.net aqui, ele não é o site oficial, teoricamente. Assim. O cadsimu ele é desenvolvido por um, se não me engano, espanhol, e ele disponibiliza gratuitamente. Mas ele tem um site próprio, e a forma correta, por assim dizer, de você estar baixando, seria você estar enviando um e-mail para ele, e ele te envia a última versão que ele tem do cadsimu. Só que por ser um software gratuito e muito interessante, o que aconteceu é que começaram a surgir vários mods. Hoje em dia a gente tem uma versão do CAD-Simu brasileira, muito bem elaborada, né? Foi traduzido aí bem. Então, eu vou disponibilizar diretamente para vocês, para facilitar um pouco a vida de vocês, essa versão que já foi modificada, certo? Como é que a gente vai encontrar essa versão? Vocês vão abrir no navegador de vocês, vocês vão botar bit.ly barra profwatts, né? E aí vocês vão ser redirecionados para aquela página que eu criei. Nas disciplinas, vocês vão ter aqui, né, a disciplina de comandos elétricos. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão ser redirecionados para esse OneDrive. E aqui dentro de software, vocês vão ter aqui alguns softwares que eu disponibilizei para vocês. O CAD-Simu e o PC-Simu, eles são softwares irmãos, né, eles trabalham em conjunto. Mas aqui a gente não vai estar falando logo do PC-Simu, isso vai ficar lá para as últimas aulas. O importante é que você use aqui o CAD-Simu. Então, você vai clicar aqui nos três pontinhos, ou selecionar e clicar aqui em cima para baixar, né? Ou aqui nos três pontinhos, baixar, né? Quando você baixa, ele vai baixar um arquivo aqui do tipo .rar, né? Quando ele termina de baixar, a gente vai precisar descompactar. Se vocês estiverem utilizando o laboratório de informática, seja um ou dois, muito possivelmente, dentro desse laboratório, já exista uma versão do CAD-Simu, né? Então, vocês podem estar utilizando essa versão que tem lá mesmo, certo? Deixa eu terminar de fazer aqui o download. Assim que ele terminar, eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para estar instalando, por assim dizer, esse dispositivo, certo? Esse programa aqui no dispositivo de vocês. Ele não é aquele tipo de instalação padrão que você simplesmente executa e ele vai tendo um passo a passo de instalação. Mas é relativamente simples, certo?
Você só vai precisar fazer isso caso você não encontre o CAD-SIMUL no computador que você está utilizando. Certo? Então, clicou aqui, você vai abrir a pasta, né? Tem aqui vários elementos. Quando eu clicar aqui, ó, no botão direito, em cima do arquivo que foi baixado, ele tem aqui embaixo o WinRAR, extrair para. Existem alguns outros softwares, talvez não seja o WinRAR, pode ser o SetZip, pode ser até, na verdade, o próprio Windows, ele já tem funções de extrair, né? Então, vou clicar aqui em extrair, ele vai extrair para a pasta. Então, ele criou aqui a pasta, certo? Se você abrir aqui, ele tem aqui a pasta CAD-SIMUL, você vai abrir, e tem aqui o executável do dispositivo. Então, se eu der um clique duplo aqui, ele já vai abrir o programa, certo? Então, isso aqui já vai servir para você, você pode estar utilizando ele dessa forma, mas eu gosto bastante de organizar da seguinte maneira. Você vai clicar na pasta onde está aqui CAD-SIMUL BR, você vai copiar, né, Ctrl C, ou clica aqui, ó, para copiar. Copiou esse arquivo, você vai em este computador, ou meu computador, não sei como é que está aí no seu dispositivo, depois em disco local, nesse C2 pontos, e a gente tem aqui a pasta arquivos de programas, né? O que você vai fazer? Você vai abrir aqui. Aqui no meu, deixa eu ver se já está aqui. Tá aqui, ó, CAD-SIMUL, né? Eu já criei aqui essa pasta, você pode simplesmente colar. Na hora que você pede para colar, ele vai pedir uma autorização de administrador, mas acredito que isso não seja problema. Quando você colar aqui, na verdade, tem até dois, né? Tem o PR, tem a versão que eu consegui direto com o desenvolvedor. No VR, eu vou clicar aqui. E aí, o último passo é você vir aqui. Se você clicar aqui para executar, pronto, você já está executando ele normal. Mas eu gosto de clicar com o botão direito e vir aqui, ó. Cadê? Aqui. No caso, é porque aqui eu já estou com Windows, mais opções. Acho que essa é a versão que aparece no Windows 10 e anteriores, né? Então, quando eu venho aqui, ó, eu tenho uma opção de enviar para, né? Nesse enviar para, eu posso clicar aqui, área de trabalho, e aí, se eu minimizar aqui e aqui, ó, ele aparece aqui na minha área de trabalho. Então, fica como se fosse um programa instalado no meu computador. Isso aqui facilita bastante, certo? Então, quando ele está aqui, a gente vai, então, de fato, agora começar a mexer um pouquinho no CAD-SIMUL. Dou um clique duplo nele, ele abre aqui, né? Todas as versões, elas vão ter uma senha, então, depois que abre, né, você vai precisar colocar uma senha. Na versão BR, essa senha, ela está escrita aqui em cima. Então, isso facilita um pouco a sua vida, você só precisa vir aqui 4962, essa senha é sempre a mesma, né? Você acaba decorando com o tempo, mas clicou em OK, pronto, você entrou. Se você não colocar essa senha, ele vai dar um erro, certo? Então, aqui é a tela inicial do nosso CAD-SIMUL, né? Aqui a gente tem diversos elementos, eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. Então, para começo de história, né, é interessante vocês entenderem dois elementos. Aqui no meio a gente tem os elementos que a gente vai estar desenhando, né? Eu tenho como dar zoom mais ou zoom menos, né, na minha tela, que pode ser feito também com o botão do scroll do mouse. Então, se eu clicar no Ctrl do teclado e rodar o scroll, eu consigo dar zoom ou tirar o zoom, né? É a mesma efeito que eu tenho se apertar o mais um ou menos um, só que é um atalho, né? E aí aqui a gente tem essa tela inicial. Aqui embaixo a gente tem um rodapé com as informações do desenho do projeto que a gente está fazendo agora. E é aqui que a gente vai estar trabalhando. Sobre a seleção, né? Quando você tem alguns componentes aqui, você pode, por exemplo, querer estar mexendo alguns componentes. Para fazer isso, você vai precisar clicar do lado esquerdo superior dos elementos e arrastar para ele criar esse quadrado aqui. E você vai estar podendo selecionar os dispositivos. Se você puxar daqui de baixo para cima, não vai. Da direita para a esquerda, não vai. Nem da direita para a esquerda, de baixo para cima. A única forma de aparecer esse quadrado é de cima para baixo, da esquerda para a direita, para você estar selecionando seus componentes. Beleza? Aqui a gente tem alguns elementos, como por exemplo, nova, né, para criar um novo arquivo, para abrir um novo arquivo e para salvar um novo arquivo. A gente também tem a opção de impressão, que a gente pode estar vendo mais à frente. Aqueles menus simples de cortar, copiar, colar, né? A parte de zoom, onde você tem um zoom mais, um menos, o zoom window, né, que ele dá um zoom no que tem na tela, né? Eu dou o zoom aqui, se eu selecionar aqui, ele vai dar um zoom mais ou menos naquilo que eu selecionei, né? Zoom all, que ele vai mostrar tudo que tem na minha tela, e o zoom anterior, né? Então, basicamente, no menu aqui de zoom, eu tenho como mostrar ou retirar, não sei se para vocês está aparecendo aí, mas são pontinhos que a gente tem no nosso
diagrama, eu prefiro trabalhar com os pontinhos aparecendo, porque eles auxiliam na hora de você colocar um elemento ou puxar fios, por exemplo, né? Nessa parte aqui de cores, nesse menuzinho aqui, eu vou explicar depois, mas aqui basicamente a gente está colocando elementos visuais, como quadrado, círculo, né? Desenhar dentro do nosso esquemático. Esses desenhos aqui, eles são genéricos, eles não vão ter função dentro da simulação, mas de repente pode ser interessante para você estar colocando esse tipo de elemento, como também aqui a parte de texto, né? Você tem como colocar aqui um texto, tentando explicar melhor, por exemplo, criando legendas aí para os seus dispositivos. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui é, na verdade, uma primeira montagem que ela vai seguir a mesma estrutura do que a gente viu na aula sobre computadoras, né, diagramas unifilares. Então, seria, na verdade, a primeira prática em que a gente tem um acionamento, por assim dizer, uma partida direta sem carga, né, um acionamento simples de uma contadora. Aqui no nosso caso, eu até vou colocar uma carga para vocês verem o funcionamento, mas eu vou falar mais sobre motores em uma aula posterior. Então, para começar, onde é que é o menu principal que a gente tem aqui no CAD É exatamente essa parte aqui de baixo. Ó. Nessa segunda linha, a gente tem a parte de alimentações, fusíveis, disjuntores, contadores, motores, soft starter inversores, contatos auxiliares, botões, detectores, bobinas, relés eletrônicos, lógica, ladder, grafset, I/O input, output, atuadores pneumáticos, simbologia 2D e simbologia 3D e a parte de cabos e conexões, certo? Então, esse menuzinho aqui é o menu que, de fato, a gente vai estar utilizando. Na verdade, ele é um menu de áreas, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, quando eu clico em alimentação, ele abre uma terceira linha que seria, de fato, o submenu, onde eu posso estar escolhendo o componente de alimentação. Eu não vou ter como explicar cada um desses submenus, a gente vai aprendendo eles aos poucos ao longo das aulas de laboratório, mas a gente tem aqui, né, por exemplo, L. Isso aqui é uma alimentação de fase. Por que L? Porque também é chamado de linha. Linha ou fase são sinônimos, né? A gente tem aqui, eu posso estar colocando, por exemplo, uma linha e um neutro, ou seja, um fase e um neutro, para estar fazendo um circuito monofásico. Eu tenho o PE, que seria o aterramento, né, o condutor de proteção. E além essas três aqui, que são as básicas, e eu posso estar montando aqui vários elementos com elas, eu tenho alguns conjuntos, como por exemplo, tem um linha e um neutro junto, né, um fase e um neutro junto, ou fase, neutro e proteção junto. Eu ainda posso ter aqui, eu posso simplesmente vir aqui e colocar três fases, ou eu posso vir aqui e colocar três fases, um sistema de trifásico, né? RST. Das duas formas vai funcionar normal. Da mesma maneira, eu tenho o trifásico com proteção, o trifásico com neutro e o trifásico com neutro e proteção, né? Além dessa parte aqui, de alternada, eu tenho também contínua, né? Eu tenho positivo e negativo, que seria a parte contínua, positivo e negativo juntos, e ainda tem a parte de aterramento separado, né? Eu tenho aqui outros elementos, como transformadores, diodo, ponte retificadora e alguns conversores, né? Retificador, na verdade, duas fontes retificadoras aqui, né? Baterias e uma tomada P2, né? Duas fases e uma proteção, né? Então, aqui para gente, para nossa montagem, é interessante que a gente utilize um desses três, um desses quatro aqui, porque a gente sempre vai estar precisando das três fases. Às vezes a gente nem precisa do neutro, mas eu gosto bastante de estar utilizando esse elemento aqui, porque ele já vem com todos os elementos de alimentação que a gente possa precisar. Se eu clicar aqui e soltar, esse elemento vai ser colocado aqui, mas se eu ficar clicando, eu vou estar colocando vários outros elementos, né? Não é esse o meu objetivo. Depois que eu inserir o primeiro, eu clico no botão ESC do teclado, né? E aí ele vai parar de estar colocando esses dispositivos. Eu posso, por exemplo, selecionar aqui os que estão repetidos e, clicando em Delete, eu removo eles da minha simulação, certo? Então, está aqui. Uma forma interessante de você estar colocando seria vir selecionar o elemento e girar ele aqui para a esquerda e colocar ele em pé. Por que em pé, professor?
Porque a gente vai fazer o seguinte, vai fazer as puxadas das 3 fases do neutro de proteção, e aqui embaixo a gente vai estar ligando eles no que for preciso, certo? Então vamos lá. Tendo feito isso, tendo inserido essas alimentações, eu vou vir aqui na parte de cabos e conexões, né? Eu tenho aqui algumas informações, como, por exemplo, a espessura do cabo que eu quero usar, as cores, né, dos cabos padrões. Eu tenho alimentação fase, alimentação neutro, fio de aterramento, eu tenho um positivo e tenho um negativo. Aqui eu tenho cabos genéricos, em que eu posso estar escolhendo a cor que eu quiser, né? Aqui eu tenho algumas emendas. Aqui eu tenho fios verticais, trifásicos, etc, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar os condutores tipo fase, vou clicar aqui, cliquei, puxei, né? Você tem que clicar e segurar. Cliquei, puxei fase 1, né? O L1 ou R, S e T, né? São só nomenclaturas. Vou trocar a cor aqui só para ficar bem óbvio, né? Puxei aqui o neutro e agora eu vou vir aqui e vou puxar proteção, né? Puxei os 3 sem problema. Aqui, feito isso, eu já posso estar utilizando para estar fazendo a alimentação dos meus circuitos. E aí, quais são os circuitos que eu vou ter? Eu vou ter o circuito de força, né? Lá do diagrama de força e comando, né? A gente tem a parte de força e a gente tem a parte de comando, né? Então, eu vou colocar aqui bem os textozinhos para deixar bem óbvio, né? Para a parte de força, a gente vai estar acionando aqui, no caso, um motor trifásico. Então, o que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou vir aqui na parte de disjuntores. Em alguns casos, a gente poderia estar vendo fusíveis, né? Como eu expliquei para vocês na aula de dispositivo de proteção, a gente ainda poderia estar usando fusíveis aqui, mas para a gente é mais interessante a gente estar utilizando aqui a parte de disjuntores. E aqui a gente tem alguns dispositivos disjuntores, tem um seccionador simples, eu tenho aqui o DR, né? Eu tenho aqui o DR bipolar e o DR tetrapolar, né? Eu tenho aqui o relé térmico, que a gente viu que ele tem uma parte de força e uma parte de comando, né? Essa aqui é a parte de força dele. E aí aqui eu tenho um disjuntor termomagnético monopolar, uma fase e um neutro, né? Bipolar. Bipolar para 2 fases, tripolar, tetrapolar. No nosso caso, a gente vai colocar aqui o tripolar para a carga, né? Vou deixar aqui bem pertinho assim, ó. Mas não vou encostar, né? E vou pegar aqui pra gente um bipolar para a parte de comando, certo? Coloquei aqui. Aqui, ó, tem 2 passos que a gente precisa fazer. O primeiro deles, dando um clique duplo, a gente abre essas configurações aqui do disjuntor, onde a gente pode, por exemplo, estar mudando o nome das configurações. Mas a coisa mais importante que a gente tem que fazer é mudar o nome do disjuntor. Por que, professor, que eu preciso mudar? Por padrão, todo componente ele vem menos e uma letra, né? No caso do disjuntor padrão de letra de disjuntor é o Q, ele vem menos Q, né? Então vem os 2 disjuntores com menos Q. O que acontece? Aqui eu vou pular um pouquinho, se eu clicar nesse botão verde de simulação, eu não consigo mais editar. Percebam que a parte de inserir componente ela ficou aqui intangível, né, para cinza. E aí aqui a simulação ela já está rodando. Uma das coisas que eu consigo fazer na simulação é interagir com os disjuntores. Então, por exemplo, se eu clicar em cima do disjuntor aqui trifásico, eu vou estar acionando ele, né? Então, quando eu clico aqui, ó, eu fechei o disjuntor. Mas repara, na hora que eu cliquei no disjuntor trifásico, ele também fechou o disjuntor bifásico. Exatamente porque, como eles estão com o mesmo nome, a simulação entende que, na verdade, são o mesmo dispositivo, ou que exista, por exemplo, algum acoplamento mecânico associando os 2, certo? Então, eu preciso parar aqui a simulação e renomear. Eu vou chamar isso aqui de Q1 e vou chamar isso aqui de Q2. Dessa forma que eles não são mais o mesmo, né? Só para comprovar para vocês, se eu clicar aqui, ele aciona, o outro não. Se eu clicar aqui, eles agora estão funcionando de forma independente. Além da questão de renomear, que você vai ter que fazer para literalmente todos os dispositivos, né? Você vai vir aqui, ó, cabos e conexões, e a gente vai fazer as conexões, né? Aqui tem um ponto importante. Por exemplo, vou conectar a fase L1 no 1. Então, cliquei aqui em 1, levei para lá, conectou. Normalmente, quando a gente conecta, vai automaticamente surgir um elemento chamado de conexão, que é essa bolinha, né? Que vai estar dizendo, olha, esse fio que estava passando por aqui, ele está conectado nesse fio que está indo para o 1, né? Quando eu puxo do pino 3 para a fase 2, ou S, né?
que eu trouxe para cá e soltei, perceba, apareceu a bolinha aqui, mas não apareceu aqui embaixo. Isso quer dizer o quê? Que a L2, a fase L2, ela está vindo aqui conectada no 3, mas na hora que eu estou puxando do L2 para o 3, eu não estou conectando também no L1, né? Até porque isso seria um curto-circuito. Então, o diagrama ele vai funcionar dessa forma. Onde tem bolinha está conectado, onde não tem bolinha só está passando por cima, mas não está conectando, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o disjuntor bipolar. Aqui, pessoal, embora o sistema de comando ele possa estar trabalhando, por exemplo, com tensão de fase e neutro, né, digamos que seja um motor de 380, ou seja, fase-fase, e eu tenho um sistema que seja de 220. Eu poderia ligar aqui do fase para o neutro, né, do pino 3 para o neutro, e ele ficaria com 220 e operaria normal. Como o nosso laboratório ele tem um transformador, né, nas bancadas, e as nossas bancadas elas são 220 e 110, e os nossos contatores são todos de 220, o que a gente faz? Ao invés de puxar aqui fase neutra, a gente puxa duas fases para conseguir também a tensão de 220, certo? Então, beleza. Na parte de comando, é isso aqui que a gente tem. A gente tem aqui a alimentação, né? O sistema de proteção, fica todo por isso daqui. Aqui a gente ainda vai precisar depois voltar para colocar o relé de sobrecarga térmica, né? O relé térmico de sobrecarga. Aqui, na parte de comandos, a gente já pode vir para outros dispositivos, né? Então, vamos lá. Na verdade, vamos lá. Eu vou colocar aqui agora a parte de contatos auxiliares, certo? Na verdade, cadê? Contato, tá aqui. Na parte de botão de acionamento, a gente já começa aqui com os elementos, né? Eu não comentei isso com vocês, comentei na parte de proteção, mas não mostrei nos diagramas. Existe aqui um elemento, esse antepenúltimo, que é um contato NF de relé térmico. O que é esse contato NF de relé térmico? Lembra que eu falei que quando o relé térmico ele esquenta, ele não dispara abrindo o circuito, você precisa que um outro elemento abra o circuito? Pois bem, para fazer esse outro elemento abrir o circuito, a gente vai fazer uso desse contato auxiliar do relé térmico, né? Então, eu coloco aqui o contato auxiliar do relé térmico, que ele é do tipo NF. Então, se o relé térmico estiver funcionando normal, ele não estiver aquecido, isso aqui está fechado e a corrente vai passar por aqui e vai para todo o restante do sistema de comando. Na hora que o relé térmico esquenta, esse elemento que era normalmente fechado, ele vai abrir. No que ele abre, ele já vai cortar energia para toda a parte de comando, o que normalmente acaba causando a desenergização da carga também. Então é por isso que a gente vai colocar esse elemento aqui. Depois vocês vão entender mais com calma como é que ele vai funcionar. Depois desse elemento, que é o contato NF do relé térmico de sobrecarga, a gente tem agora aqui a possibilidade de estar colocando botoeiras. Então, tem botoeiras NA e botoeiras NF. A gente tem aquelas outras variações, botoeiras NA e NF com cogumelo. A gente tem aqui umas botoeiras NA e NF com, na verdade, chave seletor. Então, essas daqui elas têm retenção. Tem algumas variações, com o tempo vocês vão entendendo cada uma. Por enquanto, basta que a gente utilize essas primeiras 4 aqui. Na verdade, a gente vai estar utilizando só as 2 primeiras. Então, eu vou pegar aqui essa NF, vou colocar ela aqui. Professor, eu posso colocar logo encostadinha aí para economizar espaço? Não, não posso. O CAD-SIMU ele requer que eu tenha pelo menos um fio conectando os componentes. Então, se eu colocar colado, ele vai dar problema. Eu vou colocar isso aqui só para o lado, para pegar aqui no 2, certo? Se eu colocar colado assim, ele não vai identificar que existe uma conexão. Então, você não pode estar fazendo isso. Você tem que deixar pelo menos um espacinho de distância. Essa NS aqui, essa NF, eu vou chamar ela de S0. E o contato aqui, eu vou chamar o relé térmico de F1, certo? Então, eu coloquei aqui o relé térmico vai ser o F1, S0 aqui. Essa S0, eu já vou deixar aqui claro, ó, desliga. Então, ela vai ser a chave responsável por desligar. No CAD-SIMU, a gente tem a possibilidade de estar colocando esse primeiro elemento, que é basicamente um elemento visual, né? Então, se eu selecionar aqui, eu posso escolher a cor dele, eu vou botar ele vermelho e vou dizer que ele também é S0. O que isso vai implicar? Na hora que eu clicar nesse elemento aqui, ele vai acionar esse daqui. Precisa disso? Não, porque se eu clicar aqui direto no diagrama, isso já faz ele pulsar, né? Então já dá certo. Mas eu vou colocar aqui nessa primeira simulação para vocês verem que existe.
Da mesma forma, eu vou colocar aqui embaixo, né, uma botoeira NA, certo? E vou chamar ela de S1, certo? Então, S1 vai ser a botoeira responsável por ligar. Ela vai ligar a nossa carga, né? Então, eu tenho agora já os botões de ligar e o botão, na verdade, liga e desliga, né? Da mesma forma, eu vou vir aqui e vou colocar o pulsador, né? E S1. Então, os dois vão estar acionando aqui. Um está ligando e o outro está desligando. Vou colocar desse lado aqui. Certo? Logo depois, aqui, o que a gente vai precisar? Quando eu pressionar esse botão, eu não vou estar alimentando através do botão a carga. A gente utiliza aquele dispositivo que a gente chama de contator, né? O contator, aqui no CAD-SIMUL, ele é feito todo de forma desmembrada em pelo menos 3 partes. Como assim? Primeiro, qual é a parte que eu vou estar precisando para estar, de fato, acionando o contator? É um dispositivo chamado bobina, né? A bobina do contator é aquela espira que vai estar, de fato, quando ela é energizada, ela cria um campo magnético e faz os contatos se mexerem, né? Então, eu vou procurar aqui. Eu tenho aqui, logo no primeiro, bobinas de contatores e relés. Então, quando eu cliquei aqui, coloquei para cá, ó, soltei ela aqui, A1, A2, né? Na hora que eu energizar isso aqui, isso vai estar acionando a bobina do relé aqui, e contator, na verdade, menos K, né? Eu vou colocar isso aqui para ser o K1. Então, agora a gente já tem o K1, a bobina do K1 aqui, né? Vamos fazer logo a parte de fiação, né? Então, se eu vim aqui, ó, alimentação fase, puxei daqui para cá, energizou, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Do jeito que está aqui, a gente tem um problema, por quê? Porque não está tendo retorno, né? Então, por mais que eu energize aqui, tem vindo fase, mas não tem por onde a corrente voltar, então o meu sistema não vai funcionar. Eu preciso que essa corrente aqui, ela tenha por onde voltar. Vou deixar aqui um pouquinho mais distante, que eu vou colocar uns elementos aqui, certo? Então, puxei para cá, puxei para cá, puxei para cá. Dessa forma aqui, ó, a gente já pode, inclusive, é uma recomendação que eu dou para vocês, é que ao estar fazendo a montagem, você pode sempre estar fazendo a simulação e voltando, né? Então, coloquei aqui para simular, ó, nosso sistema ele está aqui. Quando eu clico para energizar, né? Está energizado aqui. Se eu clicar no botão de desliga, eu mexi ali, né? Se eu clicar aqui também, eu estou mexendo aqui, né? São funções comuns. Que eu mexo aqui, mexe aqui, que eu mexo aqui, mexe aqui também. Só que quando eu clico para desligar, a bobina já está desenergizada e isso não muda nada. Por outro lado, se eu clicar o botão para energizar, né, a corrente está vindo até aqui, o que está impedindo ela de energizar a bobina é exatamente o botão de ligar que está aberto. Na hora que eu clico aqui, fechou, olha o que aconteceu, a bobina ela ficou cinza, exatamente indicando que ela está energizada. Só que o que acontece? Na hora que eu tiro o dedo, ela vai cortar a corrente aqui, então vai desenergizar a bobina. O que eu preciso fazer? Aquele circuitinho de selo, né? E aí, como é que eu vou colocar o selo, pessoal? Aqui eu tenho uma outra categoria que é contatos auxiliares, né? E é exatamente através desses contatos auxiliares que eu vou estar podendo fazer o selo. O primeiro contato que a gente tem aqui é o contato NA. Selecionei ele, trouxe aqui, ó, para o lado do meu contato NA do botão, certo? E soltei. Quando eu solto ele aqui, ele vai ter o padrão 13, 14, porque se ele é NA, termina em 3 e 4, e 1 porque é o primeiro contato da K1, né? Detalhe, reparem que se eu colocar um outro, ele vai vir novamente com 13, 14. Caso eu ainda vá utilizar em 1, eu posso dar um clique duplo ó, e utilizar esses elementos aqui para estar mudando, por exemplo, 13, 14, se for o primeiro contato, mas se for o segundo, vai ser 23, 24, 33, 34, 43, 44, então ele te dá aqui uma dica de qual, uma lista, né, na verdade, das possibilidades. No nosso caso, seria o 23, 24, mas a gente não vai estar utilizando um segundo contator, então não vou estar nem mexendo aqui, certo? Além disso, é importante que a gente renomeie, certo? Como a gente não tem a conexão, como a gente não tem a conexão direta aqui, o que vai acontecer é que a gente precisa renomear para dizer, olha, esse contato auxiliar é dessa contatora. Então, esse e esse são do mesmo dispositivo, embora eles não estejam fisicamente conectados, isso aqui é o mesmo dispositivo. O nome é que define o dispositivo. E aí a gente vem aqui e finalmente conecta
o 13 do botão no 13 do contato auxiliar e o 14 do botão no 14 do contato auxiliar. Se eu botar para simular aqui, ó, liguei, né, o nosso disjuntor, isso tem que fazer. Se eu clico para ligar, energizei ali embaixo, na hora que eu abro, ó, continuou conectado, certo? E aí, da mesma forma que a gente já tinha visto em sala de aula, se eu clicar no botão desligar, eu desenergizo a bobina e, consequentemente, eu vou estar abrindo o contato de selo, então eu desenergizo o sistema. Essa aqui é toda a nossa parte de comando. A gente poderia ainda estar fazendo uso, por exemplo, de uma sinaleira. Eu colocaria uma sinaleira e colocaria mais um contator acionando, por exemplo, essa sinaleira. Para essa primeira montagem, a gente não vai estar fazendo uso disso, beleza? Então, pessoal, retomando aqui, né? Fizemos a parte de comando, ela está toda operacional. Agora a gente vai passar para a parte da força. Né? E como é que essa parte de força ela se estrutura? Primeiro, a gente tem a parte de proteção de curto-circuito, que é feita pelo nosso disjuntor. Depois, a gente tem a parte de comando, que é justamente quem vai estar jogando a lógica daqui do circuito de comando para o circuito de força. Isso é feito através do contator K1, né? Eu tenho aqui a bobina e o contato auxiliar, que são específicos da parte de comando, mas eu tenho um elemento, que ele vai estar aqui no terceiro menu, né, de contatores, que ele vai ser exatamente o contator de força da nossa contatora, que é quem é responsável por, quando a contatora acionar essa parte e permitir a passagem de carga, de potência, ou de corrente, né, de energia elétrica de alta potência para a nossa carga, né? Quando eu coloco ele aqui, eu vou precisar renomear ele também, botar ele para K1, para informar que se trata da mesma contatora. A parte de nomenclatura, eu vou deixar 1, 3, 5, 2, 4 e 6, né? Mas você pode renomear como você preferir. E aí eu preciso também, depois dele, colocar a parte de proteção de sobrecarga térmica, né? Isso é feito aonde? Com o relé térmico, ele vai estar aqui na parte de disjuntores, né? Bem no meio aqui, ó, eu tenho o relé térmico, né? Na hora que eu coloco esse relé térmico aqui, perceba, essa aqui é só a parte de medição, é aquela parte de lâminas metálicas, que quando esquenta ele vai estar atuando, mas isso aqui não vai estar seccionando. Quando isso aqui atuar, vai mudar a posição desse contato que é NF para NA, né? E aí a gente vai ver que isso aqui vai estar abrindo o circuito. Também preciso vir aqui e trocar o nome para F1, certo? Para dizer que esse relé aqui é esse mesmo aqui. Percebam o seguinte, na hora que eu mudei o nome para F1, apareceu aqui um negócio meio borrado. Por quê? O relé de sobrecarga térmica, ele tem algum problema aqui no CAD-SIMUL, que normalmente quando você coloca um, ele aparece 2. E aí, se você tiver 2, isso dá um erro. Então, o ideal é que você tenha mesmo só um aqui, você clica e arrasta, e deixa somente um relé térmico aqui, certo? Você vai ter aqui também a parte de motores, e eu vou depois explicar para vocês motores com calma, mas aqui a gente tem a parte de motor trifásico, que você pode estar inserindo no seu diagrama, depois eu vou explicar com calma, e com isso aqui, você já pode finalizar a sua montagem, né? Eu tenho aqui a parte de alimentação, alimentei aqui e alimentei aqui. É necessário também que eu coloque aqui um condutor de proteção. Professor, esse condutor de proteção precisa para que o circuito funcione? Não, ele não é obrigatório, mas na prática é interessante que você tenha, exatamente para evitar que, em caso de uma falha elétrica, isso gere uma eletrificação do operador. Então, feito isso aqui, a gente pode fazer o teste, né? Coloquei para simular, liguei aqui, tentei ligar, não ligou, por quê? Está ligando ali, né, o contato, mas o disjuntor está desligado, né? Então tem que ligar os dois disjuntores. Quando eu clico aqui, aí sim, fechou o contato, o motor está girando no sentido horário. Na hora que eu venho aqui em desligar, abre os contatos, né, desenergiza o selo, ele abre, o motor para. Se eu botar ele para ligar e por algum motivo travou ou qualquer coisa que seja, sobreaquecer o motor, o que vai acontecer é que isso aqui vai acionar. Na hora que o relé térmico sobrecarga aciona, olha aqui os contatos auxiliares dele abrindo. Na hora que o contato dele abre, desenergiza aqui, rompe o seu, né? E aí eu desenergizo aqui a minha carga. Percebe que quando esse sobreaquecimento ele some, né? Ou seja, o relé térmico ele esfria e volta para a condição natural, o motor ele não liga, né? Porque esse botão ele é sem retenção, então o motor não vai reenergizar. Eu preciso de fato chegar aqui e clicar para ligar ele de novo.
certo? Dois elementos finais. Em editar, você pode vir aqui inserir a legenda do projeto, você pode estar colocando, por exemplo, quando foi que esse projeto foi desenhado? 19/8/23. Por quem? Jorge Watts. E quando foi verificado? Qual a entidade? IFCE. Qual é o título? Partida direta, por exemplo. E aqui tem outras informações que eu posso estar colocando. Onde é que fica tudo isso? Aqui embaixo, no rodapé, ó, eu tenho todas essas informações a respeito do meu projeto, né? Então, quem foi que fez, assinaturas, identidade, partida direta. Na hora que eu imprimo, isso aqui fica na página, certo? Por último, a gente vindo aqui em arquivo, salvar como, eu tenho como salvar esse meu arquivo, né, esse meu arquivo de simulação, como eu quiser e aonde eu quiser no meu computador, né? Então, você pode salvar, por exemplo, na área de trabalho. Como é que você vai fazer? Você vai colocar um nome qualquer, botei aqui exemplo, vídeo, e aí você termina ele com .cad, clicou em salvar, ele ficou salvo naquela pasta, né? Se você, professor, esqueci onde foi que salvei, vai de novo em arquivo, salvar como, e você vai encontrar lá o arquivo naquela pasta, ou mesmo você pode vir aqui e salvar uma cópia dele em outro canto, por exemplo, na área de trabalho. O que eu vou querer? Eu vou querer de vocês, eu vou mandar depois a prática 1 de simulação, né? E vocês vão ver que tem algumas montagens, algumas simulações mais simples que essas. Eu não vou querer que vocês façam essas mais simples, eu vou querer que vocês pulem logo para essa daqui. Vocês podem fazer as mais simples para treinar, mas eu vou querer que vocês já me enviem essa daqui. Essa simulação, ela já vai ser um ponto daqueles 3 pontos que eu falei para vocês de atividades que vocês vão ter da N1. Né? Então, esse aqui vai ser o primeiro ponto da N1. Né? Como é que vocês vão fazer? Vocês vão enviar para mim, no e-mail jorge.junior@ifce.edu.br, o arquivozinho da simulação. Beleza? Eu vou dar para vocês 2 semanas de prazo. Né? Então, se hoje é dia 21, vocês vão ter até dia 4 de setembro para estar enviando. Né? E nas próximas aulas eu posso estar tirando dúvidas sobre isso aqui, embora o foco não vá ser no laboratório, a gente vai ter aulas práticas. Então, eu posso tirar dúvidas na aula prática, mas a simulação vocês têm que estar treinando. Detalhe, eu não quero simplesmente um arquivo com desenho bonito, eu quero um arquivo que, se eu abrir, clicar para simular, eu consiga ver que, de fato, está tudo funcionando como deveria. Beleza, pessoal? Então é isso. Até mais.